meu entendimento, a Unesp é plural. O CEDEM, é interessante a concepção dele, né? Ele surge enquanto projeto em 1987, com uma preocupação que já aparecia em 79, ou seja, poucos anos depois da constituição da Unesp, foi em 76, que é uma preocupação muito clara com aspectos sobre a história e a memória da Unesp e com os seus materiais, né? Então, no final dos anos 70, internamente já se tinha noção que os arquivos eles passavam por algumas situações preocupantes. O que é lógico, porque a Unesp ela resulta da reunião de 14 institutos isolados e da constituição da unidade de Ilha Solteira, né? E um dos motivos, justamente, não o único, para o surgimento da Unesp era uma situação muito pontual em relação aos institutos isolados, sobre sua própria gestão administrativa e sobre a amplitude do ensino no interior paulista. Então, assim, essa questão dos arquivos, que não são mais nada que o registro do que aconteceu, são depoimentos materiais do que se vivenciou, sofria um certo risco, né? Estava numa determinada situação de abandono, então foi necessário constituir um projeto que desse conta de resguardar essa memória registrada da administração pública, mas que não parasse simplesmente com essa memória administrativa, que fosse um pouquinho mais além. E esse mais além, o que significa? Significa registrar outras formas de memória não materializadas na instituição pública. E o que seriam? Depoimentos orais, por exemplo, né? Documentos, sejam fotos, sejam documentos textuais, escritos, alguns objetos que contassem a história da Unesp, mas não fossem fruto da organização administrativa necessariamente. Essa preocupação que vem se formando no final dos anos 70, que vai ganhando corpo ao longo dos anos 80, em 87 é apresentado um projeto de constituição já do CEDEM, já com esse nome, do Centro de Documentação e Memória da Unesp, que inicialmente tinha 3 frentes de atuação. Uma era o projeto Memória Universitária, justamente composto pelo zelo em relação aos arquivos da universidade, e a um grande projeto de história oral, justamente para compor esse arquivo de depoimentos, né, de funcionários e de docentes e dirigentes da própria universidade. Nesse momento, em 87, também se pensou em outros 2 núcleos. Um seria o núcleo de história regional, e isso é importante porque a Unesp ela é uma universidade voltada para o interior, então essas identidades locais são bastante significativas, tem a ver com a constituição da universidade tal qual, naquele momento, e como ela se apresenta hoje, são permanências que a gente pode verificar na atualidade, e também um núcleo de documentação. O projeto proposto, na verdade, o que foi para frente mais naquele momento foi realmente o projeto de memória universitária, que é o grande projeto do CEDEM e que ainda hoje vigora, né, aí em 29 anos, né, já conseguimos 250 entrevistas, né, de pessoas envolvidas com a Unesp, né, sejam alunos, sejam professores, funcionários, e isso gerou muitas horas de depoimentos registrados em um acervo iconográfico, um acervo textual, um acervo de clipping de notícias dessas regiões bastante importante. Alguns anos mais tarde, e o CEDEM ficou enquanto projeto, tendo esse grande projeto de memória universitária durante muitos anos,
até que em 94, por uma série de contingências, né, apareceu uma oportunidade de salvaguardar 2 acervos importantíssimos sobre histórias do movimento, histórias distintas de movimentos sociais brasileiros contemporâneos, né? Um deles, extremamente conhecido, é o ASMOB, que é um arquivo constituído na Itália a partir da ação de exilados brasileiros, né, durante esse período da ditadura civil-militar. Nesse mesmo ano, o CEDEM recebe também por depósito, eu não digo que recebe por depósito, na verdade foi uma ação de salvar um determinado patrimônio que estava em estado de abandono, que era a documentação do Centro de Documentação Operariado Mário Pedrosa, que o CEDEM, juntamente com o apoio institucional da Unesp, evidentemente, resgatou, organizou e colocou à disposição. Com a entrada desses 2 grandes acervos, né, se abriu uma nova linha de atuação que ainda hoje existe no CEDEM. O CEDEM é basicamente composto por uma linha de atuação sobre memória universitária e uma segunda linha de atuação sobre memória social. Os acervos de movimento social, eles fomentam muito a pesquisa acadêmica, não só para o público interno da Unesp, né, alunos, os diversos programas de alunos de graduação, alunos dos diversos programas de pós-graduação, professores, né, que realizam suas pesquisas sobre esse acervo, mas serve à sociedade, porque interessados de outras universidades nacionais e estrangeiras, a gente tem um público significativo de universidades dos Estados Unidos, de universidades da Itália, de universidades da França, que procuram o CEDEM atrás desses acervos. Então, ela contribui para a produção do conhecimento através do resguardo e da disponibilização, em se disponibilizar arquivos sobre a temática, né? Em relação aos acervos sobre a memória da própria Unesp, quando eu falo de memória universitária, veja bem, não é simplesmente sobre a memória da Unesp, é um pouco mais que isso. É uma reflexão sobre a memória universitária brasileira como um todo. Esse projeto, que ele foi idealizado pela professora Ana Maria Martinez Correia, né, e que até hoje, mesmo já aposentada há alguns anos da Unesp, ainda é bastante atuante, né, no desenvolvimento desse projeto. Ela propõe uma reflexão sobre como se organizaram as universidades brasileiras, especialmente no estado de São Paulo, as políticas universitárias relacionadas à Secretaria de Educação estadual nos anos 60 e nos anos 70, especialmente. Momentos anteriores, momentos posteriores também são levados em consideração, o que é muito importante para a contextualização da informação, né, contida nesses documentos. Volta-se também para o estudo, em certos momentos individualizados, em outros momentos em grupo dos institutos isolados, que são as células, né, que posteriormente constituíram a Unesp, e como que todo esse processo acabou configurando a Unesp no seu momento de criação e no seu desenvolvimento anterior. Se a gente não consegue entender os primórdios da Unesp, não consegue entender o que é a Unesp hoje, né? O que a Unesp foi nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, 2000 e o que é na atualidade. A Unesp ela teve uma ação fundamental diante daquela tragédia de São Luís do Paraitinga, né? Quando a cidade, ela, pela força das águas, né? Ela ficou vários dias submersa, ela se desfez. Simplesmente aquelas construções centenárias se desfizeram. Então a Unesp, logo a seguir, numa ação junto com o governo do estado, né, foi até a cidade e
e ficou durante muitos e muitos meses, né, prestando um serviço efetivo para a reconstrução da cidade. O CEDEM, em determinado momento, né, ele foi acionado, né, até por indicação do professor Hermann, né, que entrou em contato com o CEDEM e pediu um auxílio na parte do resgate de patrimônio documental que também havia sido afetado por essa tragédia, né? Então, naquele momento, quem desenhou o projeto foi a historiógrafa que até hoje trabalha no CEDEM, já trabalha há muitos anos, a Solange Souza, que em parceria com o curso de arquivologia da Unesp, que fica aqui na cidade de Marília, né, através da reunião de alguns alunos, uns 15 alunos, mais 2 professoras do curso de arquivologia, uma delas eu tive a oportunidade de participar junto com a professora Leandra Lizelo, fomos com a Solange até São Luís Paraitinga e ficamos 15 dias recuperando documentos que haviam sofrido danos pela tragédia. O que significa essa recuperação? Significa estava tudo muito bagunçado, porque a documentação tinha sido retirada do seu local de origem às pressas para evitar maiores danos, né? Então foi pegar todo esse acervo, que era um acervo, um volume bastante considerável, né? Levar para um local seguro, identificar toda a documentação, era a documentação administrativa da Prefeitura de Marília, higienizar, identificar, produzir relação, acondicionar da forma correta, né, para que o impacto da perda, né, de documentação, que é a perda da história da própria administração municipal, não fosse tão brutal. O CEDEM tem um papel de resguardar a memória, né, de proporcionar condições necessárias para que a história da Unesp se faça, né, para que as novas gerações saibam o que foi o momento da constituição da Unesp, né, como se deu todo esse processo evolutivo ao longo de 40 anos e nos anos que virão, nos próximos 40 e outros 40 e mais 40. Preservar a memória é preservar a si mesmo, né? É dar sentido para o dia a dia, né? É entender por qual razão as coisas são como são ou estão como estão, né? E um povo sem memória é um povo sem identidade, né? Então, assim, é importante, esses momentos comemorativos, eles são importantes para uma reflexão, né, pessoal, para uma reflexão institucional e para entender os caminhos e projetar novos caminhos.